Fala turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área. Pois é, se você está aqui, provavelmente é porque você gostou do conteúdo ou está acessando ele pela primeira vez, tá bom? Veja, somos a Gabiô, uma empresa que há 14 anos vem fazendo diferença no nosso mercado, tá? E hoje eu quero trazer um conteúdo muito legal para vocês. Lembrando que esse canal não apenas traz conteúdos dessa vertente, nós temos diversos outros conteúdos que você pode acessar. Por isso, assina, tá? Coloca lá no sininho, ó. Não deixa de assinalar isso, porque isso vai trazer para você a perspectiva de que você vai ser avisado, né, de cada conteúdo que a gente lança nessa plataforma, tá bom? E hoje um tema assim extremamente fundamental. Nós temos percebido esse tema cada vez mais proeminente no nosso mercado. E eu não poderia deixar, né, de conversar, né, sobre ele e trazer para vocês conteúdo qualificado, né, voltado para ele. Então vamos falar sobre ESG. Pois é, essa siglazinha que tem trazido aí diversas interpretações e eu trouxe nada mais, nada menos do que ela, a doutora Lilian, que vocês vão conhecer, vão ter a oportunidade de ouvi-la, assim como eu já tenho ouvido há algum tempo, né? Em função disso, né, convidei ela para que ela pudesse trazer para vocês um pouquinho da experiência de tudo aquilo que ela tem vivido, tá bom? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, André. É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte do seu talk show, do seu... dessa experiência nova aqui do podcast, né? É uma linguagem muito bacana hoje em dia, cada vez mais sendo utilizada, né? Sim. E para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte aqui desse projeto e trazendo aqui um pouco do meu conhecimento, da minha experiência a respeito dessa temática. Ah, muito bom. Você já viu que ela começou mandando ver, viu, gente? Veja, doutora, eu tenho percebido, e talvez acredito que a doutora pode até, né, confirmar se sim ou se não, mas que esse tema, por estar sendo tão, de forma, vamos dizer assim, significativa, publicado em diversos canais, em diversas formas, plataformas, ele também tem gerado diversas dúvidas. Tudo bem, boa parte das grandes empresas já fazem boas práticas, ou pelo menos têm trazido, né, como vertente a necessidade de aplicar essas boas práticas que há muito tempo elas já existiam. Mas que agora, talvez reunidas em um pacote, tem trazido um desafio para as médias e para as pequenas empresas. Então, falar sobre esse tema antes de talvez conceituá-lo, talvez antes de explicar um pouquinho do que é, né, seria talvez injusto da nossa parte para aqueles que nos ouvem. E eu queria perguntar, não no sentido de conceituar, mas no sentido de dizer assim, dentro da perspectiva da doutora, como é que ela enxerga essa sigla ESG? Quais são os desafios que ela nos traz, né? E quais são as dificuldades que talvez a gente já consiga enxergar só pelo fato de querermos conceituar, né, esse tema? Muito bem, André. Então, eu quero aproveitar e dizer que eu tenho uma história na advocacia trabalhista, né? Atuo há 20 anos na advocacia trabalhista e tive a feliz oportunidade de também me especializar em direitos humanos. Sim. E aí estou hoje aqui trazendo essa temática do ESG que tem tudo a ver. Né? E aí eu acho que didaticamente é importante a gente colocar aqui alguns exemplos antes de entrar para a teoria, porque isso traz um pouco mais de visibilidade para o público que está assistindo a respeito da visualização do que é isso na prática. Né? A gente teve aí recentemente algumas situações relacionadas a danos reputacionais a algumas empresas, a exemplo do Carrefour, que teve episódios relacionados à prática de racismo. Nós tivemos a Vale, que é uma empresa, né, muito grande, muito forte e que cuida muito da parte ambiental, mas teve aquela tragédia, né, em Brumadinho, que ocorreu assim, um dano, repercutiu de forma gravíssima, né? Nós tivemos agora, mais recentemente, também alguns episódios relacionados à prática de trabalho escravo através de empresas terceirizadas de algumas vinícolas no Rio Grande do Sul. Né? Então, tudo isso traz à tona a importância que as empresas têm hoje em dia de tratarem desses assuntos relacionados ao meio ambiente e à sociedade através da sua governança.
Então, isso é a ESG, né? É você pensar na governança hoje focada em aspectos que não são somente aquelas obrigações legais, porque certamente todas essas empresas, elas pensam nas suas obrigações legais e cumprem suas obrigações legais. Mas o que essas empresas hoje precisam fazer para evitar situações que muitas vezes elas estão distantes daquela sua finalidade, da sua atividade fim, né? Mas hoje, nessa cadeia sucessiva de produção, elas podem estar implicadas tanto diretamente como através das suas parcerias, das suas contratações. E esse aspecto, tanto ambiental como social, também hoje é muito relevante, né? Especialmente no mundo em que nós hoje vivemos assim com as redes sociais que dão ampla de repercussão para todos os fatos. Então, é uma situação que ela, às vezes ela tem uma esfera ali digamos assim, de intervenção, que antigamente era muito diminuta, hoje ela é incontornável, sim. incontrolável, né? Hoje os fatos eles se disseminam, as informações se disseminam com muita facilidade nas redes sociais, então os danos imagéticos hoje são muito graves. E também a gente tem que atentar ao seguinte, não se trata também somente, a ESG, de você pensar na prevenção de danos e de prejuízos materiais ou morais para a empresa, mas também pensar que você aplicando esses recursos relacionados ao ser humano e ao meio ambiente, você também vai estar trazendo mais produtividade para a sua empresa, né? Você pensar no ser humano que compõe a sua empresa, você pensar do ponto de vista do consumidor, na diversidade, em tudo isso são pontos que fazem com que também você acabe alcançando um público muito maior e você projete sua imagem para fazer crescer o seu negócio a partir dessa visão interna. Já vi o recado que ela trouxe, né? Eu já perguntei uma coisa e ela já trouxe para vocês uma explicação assim muito boa, muito clara, com expectativas de exemplo que eu obviamente vou querer saber um pouco mais no nível de detalhe, até porque a nossa expectativa aqui é que você de alguma maneira não apenas saia com um conceito, mas que você consiga perceber o impacto que isso pode ter no seu negócio. E muito feliz com essa introdução, tá, doutora? E entendendo que essa perspectiva do entendimento do que é o social, do como ele pode ser aplicado, das dificuldades que as empresas de renome, inclusive, né, já possuíram e já aprenderam com isso, né? Coisas que naturalmente levam elas a reconhecer que as práticas já não são mais apenas uma questão uma questão legal, mas uma questão que naturalmente pode se reverberar numa questão de imagem, né? E hoje, obviamente, com as redes sociais, de uma maneira até muito mais significativa do que antes. Então, a minha perspectiva, talvez agora, numa segunda pergunta, né, de uma maneira mais clara, seria para como é que essas empresas, essas que a doutora já talvez citou, né, quais são os desafios que elas enfrentaram diante desses episódios, né? Dentro da perspectiva da doutora, quais foram os caminhos, talvez, que elas, ou os desafios que elas estão travando ainda hoje, em função dessa ausência, ou talvez dessas situações que aconteceram pontualmente, mas para que quem ouve, ou quem está vendo, né, do lado de fora, parece-me que a empresa, no primeiro momento, nunca fez. Ou sempre negligenciou, né? E eu acho que isso não é uma verdade. No final das contas, a gente, enquanto organização, vai errar. Assim como nós, enquanto seres humanos, estamos errando a todos os dias, mas estamos consertando os nossos erros. Mas, às vezes, essa consequência daquilo que a gente faz, né? Ou do que a gente deixa de fazer, muitas vezes acaba gerando esses impactos. E aí eu queria que a doutora explicasse um pouquinho como é que foi essa questão na Carrefour, de que maneira isso se reverberou, de que maneira isso foi para a lógica da Vale, né? Ou assim também, da mesma maneira com as outras empresas citadas. Só para que o nosso ouvinte ele ficasse mais atento a essas questões. Pois bem, os desafios para a implementação dessa mentalidade são grandes. E eles partem do G dessa sigla, que é a governança, né? Primeiro que existe assim a necessidade de conscientização a partir do topo da empresa de que esses conceitos são necessários hoje em dia. Há uma necessidade muito grande hoje de todos nós, né? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, da gente se adaptar a essa nova realidade. E a nova realidade hoje nos impõe esse pensamento que vai além do lucro.
E para o lucro também, a favor do lucro, de que Uhum. forma nós vamos chegar a esse lucro, né? De que forma? Então, assim, a gente sabe que nós viemos de uma sociedade que partiu de um modo de produção muito rudimentar, de um modo de produção extrativista para um modo de produção manufaturado, e depois vieram as novas tecnologias. E as novas tecnologias trouxeram essa repercussão de aumento de produtividade, de esgotamento dos recursos da natureza, né? E também a problemática hoje também do social, que assim, o agravamento das desigualdades sociais também é muito grande. A gente enfrenta hoje questões relacionadas à não inclusão de boa parte da população dentro desse processo produtivo, né? Existe o racismo, existe a dificuldade da mulher dentro do mercado de trabalho, existe a dificuldade de pessoas de várias etnias fazerem parte da cadeia produtiva, do acesso a funções de maior graduação dentro da empresa. E a gente observa também, isso são dados, isso não é só uma historinha bonita que se conta, mas as empresas que investem nessa visão, na compreensão dessa problemática e na superação desses desafios, ela consegue ter maior rentabilidade. Né? Então, assim, voltando ao assunto, desafios. Primeiro é esse desafio, que é o da conscientização. Né? Então, quando isso não surge propriamente do mercado, porque hoje já existem, digamos assim, estratégias que o próprio mercado vai se ajustando e exigindo, né, que as empresas passem a ter programas estruturados de compliance, programas estruturados de diversidade e inclusão, programas estruturados em ESG. Além dessas necessidades do mercado, existe também a possibilidade de que todas as empresas se ajustem a isso em suas graduações, dentro das suas esferas de possibilidade, compreendendo, para tanto, que isso é um ponto que traz rentabilidade. Isso nos trata só de ficar bem na fita, de fazer o bem. É também fazer o bem, é também ficar bem na fita, mas é também trazer lucro para o seu negócio. Porque você, na medida em que você investe em diversidade, já temos dados, assim, dados estruturados. Aqui no Brasil houve uma pesquisa muito forte realizada pela McKinsey, e nós temos dados também da Google, que é uma, digamos assim, hoje é a empresa que tem maior repercussão, assim, em termos de aplicação de programas de diversidade e inclusão, e que demonstram que realmente as empresas que investem nesses pontos hoje, elas conseguem uma performance muito mais avançada no mercado. Então, voltando, digamos que os desafios seriam esses, né? Os maiores desafios seriam da conscientização e depois também o da implementação, Sim, né? Porque, André, você sabe muito bem que mudar é difícil, né? Às exato. vezes a gente está aqui, eu estou sentadinha nessa cadeira, já está Uhum. quentinha aqui, e eu não quero mudar para outra só porque ela já Uhum. está quentinha. Então, a transformação dentro dos processos nas empresas, ela é custosa, ela exige uma atenção, uma dedicação. Então, não dá para pensar, por exemplo, na estruturação de um programa em ESG, na medida em que um gestor vai cuidar disso e vai cuidar daquilo, de A, B, C, D dentro da empresa. Há necessidade de se destacar esse assunto e de se voltar realmente uma estruturação de recursos financeiros e recursos estruturados para que aquele ponto ali se desenvolva, né? E que os Isso. processos a partir disso sejam implementados através de um diagnóstico dos maiores riscos a que essas empresas estão expostas, né? E aí a gente vai analisar quando você pensa em implementar um projeto de ESG dentro de uma empresa, você vai analisar a realidade daquela empresa. Não existe um modelo que você possa copiar para todas as empresas de ESG. Não. Existem graduações, digamos que existem nuances de ESG, existem Isso. tons de ESG para Uhum. cada empresa, para cada tamanho de empresa, para cada nível ou proposta de atuação dessa empresa, para que se observe dali quais são no diagnóstico, quais são os seus problemas, quais são os seus desafios, quais são os maiores riscos, para que você faça esse projeto de diagnóstico com o apontamento desses maiores riscos, com um projeto de ação para minimização dessas problemáticas, para que a gente tenha mais adiante um resultado. Muito bom, muito bom. Veja, isso me gera uma outra pergunta, né? Uma outra consideração. E eu tenho ouvido isso de forma muito proeminente também, né? No mercado, mercado muito empolvorosa para fazer as aplicações e escuta, obviamente, de diversos, né, pseudos, vamos dizer assim, especialistas, sobre o como fazer.
E a doutora foi muito clara, ela disse, ó, cada projeto tem uma particularidade, e essa particularidade vai muito da lógica em que a empresa está inserida. Em algum momento, esse diagnóstico inicial vai trazer para a gente a percepção daquilo que ela já possui em termos de prática, e aí ali talvez eu tenha uma maturidade específica, assim como que para outra vertical, ou pilar do ESG, ela vai ter naturalmente talvez um número, né, ou um nível de maturidade um pouquinho menor. Isso vai gerar necessidades de aplicação diferentes. E o degrau da escada a ser subido ali vai ser diferente do degrau naquela outra vertical. E às vezes eu tenho uma área que é de serviços, o outro tem uma indústria, o outro tem, sei lá, um comércio, o outro tem trabalho ou permeia na área da saúde, enfim. E a gente sabe que essas dúvidas acabam pairando, né, no final das contas, para esse empresário. Será que eu tenho que aplicar, sei lá, todas as ODSs? Antes de mais nada, o que é ODS, Hum, né? Enfim. Mas, diante de tantas ODSs que eu tenho ali representadas, quais são dessas que eu preciso abraçar? Será que eu tenho que abraçar todas? Se eu não abraço todas, será que eu tenho, de fato, uma negligência para com aquele tópico? Então, eu tenho ouvido, né, e tenho percebido que a maioria das organizações acabam gerando, né, esse receio de não iniciar ou de iniciar e entender que não estão aplicando aquilo que devem aplicar. Qual é a percepção, né, que a doutora tem nesse sentido? perfeito. Então, acho que é bom a gente falar um pouco sobre o que é ODS, talvez nem Perfeito. todos saibam, né? As ODS são os Objetivos para o Uhum. Desenvolvimento Sustentável que foram estabelecidos pela ONU em 2015, né? 193 países no mundo aderiram a essa missão, que significa o quê? Significa atingir 17 objetivos que foram pontuados pela ONU como objetivos que as nações têm que buscar para que tenhamos um mundo mais sustentável. Né? Então, aí você tem inúmeras ODS relacionadas à erradicação de pobreza, ao consumo consciente de água e energia, a redução das desigualdades sociais, a equidade de gênero. Então, são várias, digamos assim, vários pontos de atuação que as nações estão implicadas, aquelas que voluntariamente desejaram aderir, e elas têm objetivos traçados até 2030 para que o mundo caminhe de uma forma mais sustentável. Isso porque, como foi dito aqui, nós chegamos a um ponto de verificar que, do jeito como caminhamos, nós não caminhamos de uma forma sustentável. A produção hoje é feita de uma maneira que não tem muita lógica. A gente esgota eu falo a gente, é a humanidade como um todo, Sim. né? Esgota os recursos naturais. Nós temos hoje um cenário, um panorama cada vez mais de desemprego, né? Uhum. As novas tecnologias, inclusive, fazem parte desse contexto, que à medida em que, ao mesmo tempo que são muito positivas, trazem muitos avanços para a humanidade, né? Muitos benefícios para a humanidade, mas trazem os reveses também. Uhum. Então, hoje nós vemos um cenário de dificuldade, de pobreza, de não inclusão de pessoas, agravamento de diferenças, de desigualdades, de gênero, enfim. E tudo isso precisa ser superado, né? E aí, não somente as nações estão envolvidas nisso, mas as empresas também estão envolvidas. Então, existe o Pacto Global pela obtenção dessas metas que estão estabelecidas pela ONU, e dentro desse Pacto Global as empresas estão concebidas nisso, né? Todos estamos, né? Nós Uhum. como consumidores também, as empresas. E aí o papel da empresa é justamente esse, é de fazer parte, aquela que deseja que esteja consciente, e aquela que não estiver, na verdade, cada vez mais ela estará fora desse cenário, fora do mercado, né? É porque é uma visão que hoje passa a se exigir com o estabelecimento desse cenário hoje, que é o que a gente chama de sociedade 5.0, né? Que ela está um pouco mais preocupada, isso é uma concepção, um conceito que veio do Japão, né? Digamos que ele traz um conceito de uma sociedade mais questionadora nesses rumos para onde vamos, né? O capitalismo não deixa de existir, continuamos buscando lucro e tudo mais dentro dessa sistemática, mas de uma forma em que o ser humano esteja no centro
da nossa vida, do nosso campo vital, é o ser humano. Sim. Nós não podemos deixar de reconhecer isso, o ser humano e a natureza também, porque nada adianta a vida do ser humano ser Dentro de um com a ambiente. natureza exatamente destruída. Então, o objetivo é esse. Então, as empresas estão imbuídas cada vez mais, estão dentro de processos em que elas estão envolvidas com, com essa meta de atingir os objetivos que estão estabelecidos nas ODS até 2030. Estamos atrasados. Imagino. Estamos Inclusive, atrasados. tenho visto até expectativas de. Acho que agora, né? O nosso presidente, no primeiro momento, já apontou como sendo uma possível sede em 2030 ser o próprio Brasil, né? Enfim. Uhum. Não sei exatamente se seremos, Pois mas. é, a gente tem muito o que fazer ainda, né? Tanto Uhum, no aspecto governamental, como também nas governanças das empresas, né? E eu volto a dizer que tenho a felicidade de trabalhar com a advocacia empresarial e aliar as empresas aos direitos humanos. Para mim eu digo isso com uma felicidade muito grande, porque é algo que eu acredito, é algo que faz parte da minha essência, dos meus conceitos, dos meus valores, fazer com que a sociedade seja mais justa, seja mais igualitária, que a gente pense no próximo, que a gente pense nas gerações futuras, né? sim, A gente não pode pensar que vamos esgotar tudo que tem aqui, né? Porque existem pessoas que vão, assim como as que nos antecederam, sim. deixaram esse mundo, a gente precisa se preocupar em deixar o mundo melhor. E é nessa senda que está o nosso desafio, né? Na nossa atuação aqui, você como consultor, eu como advogada, a gente busca criar essas estruturas, né, de consultorias voltadas para que as empresas possam se estruturar nesse objetivo de transformar a nossa realidade de uma forma mais positiva para o ser humano e para o meio ambiente. Boa dinâmica, doutora. E, assim, isso me acalenta, de certa maneira, o coração. Eu estava participando nessas últimas semanas de um congresso voltado para a ESG. Foi, salvo engano, o segundo congresso baiano, né, voltado para o tema. E naquele momento eu tive uma percepção que as empresas elas não estão tão preocupadas em cumprir todas as ODS, porque eu acredito que no final das contas isso acaba sendo uma exigência que muitas das empresas que não têm a maturidade acabam se colocando sem necessidade, até porque a empresa precisa ser sustentável. E nessa perspectiva de ser sustentável, existe o campo da economia, né? Então, imagine que a empresa, no primeiro momento, precisa entrar com diversas ações. E isso também tem um preço, tem um custo, né? Nem sempre pode ser abraçado pela empresa de qualquer maneira. Então, a discussão na época, nos painéis, estavam muito associadas a isso, né? A dizer, já que eu tenho tantas ODS, né? Ou tantos ODS na realidade, como é que eu devo abraçar? Devo abraçar todos? Eu tenho uma obrigação de fato clara para, né, cumprir todos? É óbvio que quanto maior for esse número, mais, vamos dizer assim, capaz a empresa é de contribuir, né? Vamos dizer assim, com as práticas. Mas a gente sabe também que existe o campo do aspecto econômico-financeiro que nem sempre nos deixa abraçar. E aí, dentro do campo social, né, olhando para essa ótica, né, quais são as vertentes ou as práticas, né, que a doutora entende que é possível abraçar, ou pelo menos quais são as boas práticas que ela tem percebido e que talvez faça sentido para o nosso ouvinte reconhecê-las também dentro do seu negócio? Perfeito. É, assim, eu diria que a gente tem que primeiro analisar aquela coisa bem do básico na gestão, que é qual, o consultor ele vai ver quais são os valores e qual é a missão dessa empresa. Boa. Porque a partir dos valores e da missão é que você vai conseguir definir quais são aqueles objetivos que você vai querer atingir, os que estão mais próximos àquela empresa, né? Porque a gente tem uma infinita possibilidade aí né, dentro do mercado de atuações diferenciadas. E aí, nesse trabalho de consultoria, você vai ver o que está mais adequado conforme a missão e os valores da empresa. Esse já é, digamos, o primeiro norte. A partir daí, é, a gente precisa também analisar aquela questão. E aí eu não consigo nunca dissociar, falar somente de ESG sem pensar num compliance, Uhum, sem pensar num programa de diversidade e inclusão, ou ainda que não seja um programa estruturado, mas na visão de uma uhum. diversidade e inclusão, né? É, nós temos que fazer primeiro esse diagnóstico e aí verificar dentro do escopo da empresa o que eu preciso atingir, o que eu posso atingir. Né? A partir disso,
ver com a alta direção também qual seria o orçamento dedicado para essa atuação, a partir de uma estruturação mínima básica, né? E a partir daí definir exatamente o que é que seria aplicável, né? Digamos assim, vou exemplificar mais uma vez, uma empresa que esteja relacionada à exploração de recursos minerais, ela vai ter que estar muito voltada para a questão ambiental, né? O E do ESG. Uhum. Já para uma empresa que seja mais dedicada, por exemplo, a uma atuação de ONGs ou tudo mais, ela está mais voltada, ela tem que estar muito mais preparada para os objetivos que são relacionados ao social. Então, assim, sempre vai existir diferenças e aí cabe ao profissional trazer essa visão e aí fazer adequação àquela realidade, como eu te falei. Os programas não são estáticos, não existe digamos assim, um modelo que se firme e que se sirva para todos, é sempre nuances de ESG. E como você falou também, isso é um programa que é contínuo, ninguém vai esgotar e ninguém vai nunca chegar a um ponto final de dizer que eu consegui atingir tudo. É um trabalho que precisa estar sempre em constante manutenção e revisão, né? Agora, em relação à sua segunda pergunta, que você colocou assim, quais seriam dentro do campo do social, digamos assim, pontos que eu poderia destacar? Eu poderia destacar a necessidade, primeiro, de você fazer um olhar interno, né, para dentro do corpo dos seus funcionários, a partir desde o programa de seleção, porque aí você já consegue aí com isso, com um trabalho de ESG, um trabalho de visão de diversidade e inclusão, trazer desde o processo seletivo essa, digamos, essa consciência de que o processo seletivo ele precisa recrutar pessoas com pensamentos diversos, pessoas com peles diversas, pessoas com realidades diversas, idades diversas, gêneros diversos, porque tudo isso vai fazer um caldo dentro da sua empresa muito mais seleto e preparado para a realidade do mercado. Porque quando você tem só uma visão, digamos assim, você é composto um grupo de todo mundo que pensa do mesmo jeito, tem os mesmos valores, teve a mesma formação, está no mesmo faixa etária, dentro do mesmo grupo etário, isso faz com que você não consiga muitas vezes se situar sobre outras perspectivas. Então, essa perspectiva da diversidade e inclusão, ela é muito importante você trazer desde o recrutamento, para que não haja, primeiro, processo de discriminação, né? Que isso gera também a responsabilidade, hoje é uma responsabilidade civil, se houver uma discriminação desde o processo seletivo, e ele vai trazer também mais rentabilidade, porque você vai estar mais atento a essas diversidades dentro da empresa, tanto por questões de gênero como questões de sexualidade e tudo isso. Então, você precisa quebrar paradigmas, né, dentro do seu RH, para que as pessoas tenham essa visão, para que isso seja algo que seja um valor para a empresa, né? Claro que cada empresa vai ter seu valor, mas é desejável que, inclusive, faz parte de das Sim. ODSs, a redução das desigualdades e a inclusão do gênero, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje no mercado existe uma diferença, uma disparidade entre homens e mulheres. Os homens têm salários maiores, principalmente em cargos de mais alta direção, Sim. do que as mulheres. Então, é algo que que a empresa precisa ter uma luz sobre isso, para tentar fazer essas reduções, desde a inclusão da mulher dentro do mercado de trabalho até a ascensão profissional dela. E o mesmo se diz em relação a pessoas negras, a pessoas indígenas, enfim, de outras etnias, as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, né, que precisam ter também acesso, elas não podem ser discriminadas, e nós vemos, como eu falei, hoje, cada vez mais, uma articulação, uma mobilização da sociedade nesse sentido de exigência de respeito aos direitos civis e que realmente precisam ser respeitados. A gente precisa chegar no patamar de que as pessoas sejam reconhecidas com igualdade, né? Então, isso precisa trazer, isso precisa vir para a sua empresa, né? Porque você, às vezes, não consegue dimensionar o quanto um recrutador tem ali de suas próprias digamos assim, os seus próprios conceitos, e que não pode ser o conceito da empresa. E é por isso que é importante o trabalho de consciência, o trabalho que é constante de uma consultoria, que é esse trabalho de trazer à luz a diferença entre a opinião individual, o conceito individual, o credo de cada um, em relação àquilo que é a imagem da empresa, é o conceito da empresa, é o valor,
da empresa, é a missão da empresa. Então, todos ali dentro do ambiente corporativo precisam compreender o que é a empresa, não, né? E aí você deixa um pouquinho de ser você para entender e praticar aquilo que é o valor da empresa, né? Então, nós temos esse viés da igualdade de gênero, do combate às discriminações da população LGBTQIA+. A gente tem também o viés do combate ao racismo, que é muito importante hoje em dia, né? Eu trouxe aqui um exemplo, quer dizer, uma empresa que tem ali uma atuação que nem não diz sobre questões de gênero, mas diz porque ela atende ao público, ela faz interface com o público consumidor, com o público que assiste, o público que consome, né? Então, a empresa ela precisa ter essa visão de que não pode praticar discriminações e que tem que ter respeito, tem que entender o que é o racismo de sua forma mais explícita, mas também o racismo na sua forma mais implícita, que é o racismo estrutural. Ele está, né? Ele está incutido na cabeça das pessoas e nem todo mundo tem essa compreensão. A liberdade religiosa também é outro viés, né? Outros pontos também que são relacionados ao combate à corrupção, né? Procedimentos que se voltem para a segurança de dados, combate à corrupção, né? Nós temos hoje duas legislações importantíssimas, que é a lei anticorrupção e a LGPD. São duas legislações que trazem essa importância de se oferecer um ambiente de trabalho seguro e isento desses tipos de problemáticas, né? Relacionadas à atuação entre empresa e órgão público que se desvirtua, e a gente também tem um exemplo muito forte aí das construtoras, Odebrecht, com os escândalos de corrupção que existiram no país, e a gente viu o quanto isso repercute, o quanto isso interferiu no país inteiro, né? Então, a gente precisa ter programas de compliance que sejam estruturados nesse sentido de combate a essas situações, essas problemáticas. E aí, voltando àquele ponto inicial, é aquela questão, a necessidade de você fazer um diagnóstico para ver quais são os pontos sensíveis da empresa, e todos eles em algum grau fazem parte, né, do universo de todas as empresas. Mas você vai ter algumas que estão mais expostas a determinados riscos. Então, vamos pensar, uma empresa que trabalhe com licitações e contratos com o poder público, ela vai ter que ter um trabalho muito forte no campo do compliance, né? Para você mitigar esse risco, o risco da questão da corrupção. Já outra que não trate com o poder público, ela já vai ter outros pontos que precisam ser dentro daquela. Você chega ao ponto ali de você fazer uma tabela de riscos e de graduação do risco, você estima e você prioriza alguns pontos que precisam ser mais tratados. Então, digamos que é assim, o caminho para uma consultoria, ele vai avaliar todas essas problemáticas, né, que vão desde o seu público externo também às suas relações com outros segmentos da sociedade, para que você faça uma blindagem cada vez maior, que nunca vai ser completa também, né? A gente tem que lembrar disso. Um trabalho de ESG, diversidade, compliance, tudo isso Fases. são isso, exatamente. São objetivos que você tem ali para tentar minimizar ou reduzir, mas eventualmente vai acontecer algum problema, e aí a necessidade de você, quando acontece aquele problema, revisar o problema, passar por todas aquelas fases de, né, ver o que foi, o que não funcionou, o que pode ser melhorado e refazer, e é por isso que é um processo constante, né? Assim como a proteção de dados também vai por esse viés também. Muito bom. Ou seja, passando, né, projetos assim, geralmente nessa dimensão, são conduzidos de maneira por etapas, né? A primeira etapa, talvez o mato está muito alto, eu sempre costumo dizer, né? A empresa, ela, por exemplo, por não ter a maturidade naquele tema específico, acaba tendo diversas oportunidades de melhoria, mas que na medida em que o trabalho, né, vai sendo desenvolvido, seja através de uma consultoria ou até num trabalho interno próprio, esse mato vai diminuindo, ao ponto de ele estar um pouquinho mais propício para um jogo de futebol, por exemplo. E eu entendo, né, obviamente, que esse talvez é o caminho tradicional, ou pelo menos muito usual, para todo e qualquer projeto ou jornada. E a gente, quando fala de ISD, ou ESG, não pode ser um pouquinho diferente, ou não pode ser diferente em função justamente do desafio que é muito grande, né? Muito grande. Qual o papel da liderança nesse processo? Eu estava pensando aqui com tantas frentes, com tantas nuances, né, que um projeto ou uma jornada como essa nos leva.
Queria que a doutora falasse um pouquinho sobre o papel da liderança dentro dessa perspectiva, né? É óbvio que a gente entende que a liderança ela precisa apoiar, né? Mas como é que deveria ser esse apoio, né? Será que simplesmente dizer que apoia é o suficiente, né? E a gente às vezes entende que o líder com 300 milhões de coisas na cabeça acaba gerando prioridades inúmeras durante o seu dia a dia. O que é possível fazer diante dessa rotina que é sempre muito estressante, muito exigente, né? E agora com esse pacote, vamos dizer assim, novo, né? Novo no sentido de desafio, né? Mercadológico que tem se imposto, mas muitas vezes com práticas que a gente já sabe que existiam, mas que agora foram empacotadas dessa maneira, né? Qual o papel desse líder, né, diante dessa diversidade aí de ações que precisam ser feitas para que a empresa possa se adaptar? É uma pergunta que eu acredito que faz sentido para o momento. Faz sim, é muito importante, porque ela faz parte daquele primeiro desafio que eu falei, que é o desafio da consciência. Sim. Não adianta você pensar em ESG ou qualquer outro programa dessa natureza como um custo tão somente, né? Uhum. Então, assim, esse é o primeiro desafio. Não é um custo, é um investimento. Sim. Por quê? Porque, volto a dizer, você tanto evita problemas que podem ser de natureza gravíssima, que causem um prejuízo reputacional à sua empresa, de forma, assim, muitas vezes irreversível, como também, não só por isso, mas pelo fato de que, de fato, investir nesses pontos traz para a empresa hoje em dia uma maior competitividade no mercado, um maior desempenho também. A diversidade, ela não é, como volto a dizer, somente algo para ficar bonitinho no papel, né? Não é um discurso bonito, não. De fato, existem dados que trazem esses resultados, de que empresas diversas, elas são muito mais adaptáveis ao mercado e elas possuem um desempenho, uma performance muito superior àquelas que não pensam em diversidade. Então, a liderança ela tem hoje um papel fundamental em enxergar essa realidade de mercado e estruturar um setor dentro da empresa voltado para esse cuidado. Como eu falei, não adianta você colocar lá um gerente, digamos que já tem 1.001 atribuições, e uma delas vai ser cuidar desse aspecto, porque não vai funcionar. E a gente sabe que não funciona, e não é por má vontade, por incompetência, nem nada, é porque os desafios são grandes, é preciso haver um trabalho constante. Então, assim, e isso, obviamente, enxergando a estrutura de cada empresa, né? Dentro da sua esfera de possibilidade, ao máximo possível, precisa haver um destacamento desse ponto da empresa como sendo um dos objetivos estratégicos da empresa. Faz parte da governança pensar, hoje em dia, nesses aspectos, no ambiental, no humano, como uma forma realmente de maior rentabilidade, sobrevivência e desempenho também da empresa dentro do mercado aí de consumo e de trabalho. Muito bom, muito bom. Bom, eu poderia ficar aqui conversando com ela o tempo que vocês já imaginaram, né? E eu sou prolixo naturalmente nesse processo. Então, não vou nem levar em consideração esse aspecto. Mas reconhecendo que, obviamente, esse será o primeiro de vários, porque tem muita coisa. Imagine se a gente fosse falar aqui, por exemplo, de cada objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Obviamente, tem muita coisa, tem muito desafio para ser pensado. E caminhando, obviamente, para o nosso final, caminhando para aquilo que a gente entende que talvez faça sentido ainda saber dentro desse podcast, eu quero perguntar assim para a doutora quais seriam os primeiros passos. Eu já sei que ela pontuou e muito bem sobre a questão do diagnóstico, e enfim, mas a minha pergunta vai tipo, será que isso para a pequena empresa precisa ser feito de maneira diferente, né? Talvez em função da ausência de maturidade para algumas questões, mas para a média empresa isso se transforma em uma ação, né, diferente também quando comparado ao da pequena, né? Eu entendo que as grandes empresas hoje por até uma condição mercadológica, né, de talvez exigências que estão vindo até mesmo, né, dos grandes investidores, né, principalmente aquelas de capital aberto, enfim, que já tem na própria dinâmica do seu dia a dia, né, um certo nível de pressão por resultados que são provenientes de práticas como essas. A gente acaba reconhecendo que elas já são maduras ou pelo menos o nível de maturidade é muito maior. Só que esse nível de maturidade tem começado a gerar pressões
em cima das médias, que são talvez as primeiras fornecedoras, né? E a cadeia precisa ser pensada como um todo. E o pequeno, muitas vezes, é o último dentro dessa cadeia a ser, né, considerado. Levando em consideração que as médias recebem esse processo de pressão, as médias passam a fazer pressão nos pequenos, né, que Uhum. são praticamente os fornecedores dos médios. Então, dentro dessa cadeia, né, como dar os primeiros passos? Eu acho que talvez seja essa a primeira pergunta, né, no sentido de Uhum. dizer assim, se a gente tivesse, enquanto pequeno empreendedor, né, que muitas vezes acaba tendo diversas necessidades, mas entre elas, né, de começar a construir uma cultura interna, e Uhum. aí talvez seja essa a pergunta mais específica, né? Como desenvolver uma cultura sem denominar, por exemplo, para uma área específica, né, que foi a palavra da Sim. doutora, a responsabilidade dessa área sozinha é capitanear o esforço, porque eu já ouvi muitas vezes o pessoal dizendo, tá, isso é culpa da área da qualidade. Antigamente tinha muito isso, né? Então, o setor da qualidade é que resolve os problemas da qualidade. Então, no final das contas, era como se dissesse assim, eu não tenho responsabilidade por cumprir um processo bem adequado, porque quem tem essa responsabilidade é a área da qualidade. Se o produto deu errado lá na frente, ou o serviço foi mal prestado, a área da qualidade deveria se responsabilizar, porque é ela que tem que capitanear o esforço. Depois esse conceito foi rompido, né? Tipo, olha, a qualidade é responsabilidade de todos. Não é porque existe uma pessoa, uma área, um setor dentro da empresa que cuide, capitaneie os esforços nesse sentido, que a responsabilidade é única e exclusivamente daquele setor. Incorremos o risco de, determinando um setor agora de ESG, também atribuir a ele apenas a responsabilidade de que só ele deve pensar em ESG, enquanto as demais áreas ficam, né, meio Uhum. que protegidas por essa responsabilidade. Então, essa lógica da cultura, né? É isso que eu imagino que talvez a doutora possa falar um pouquinho. Como disseminar essa cultura? Será que o campo educacional, por exemplo, tem que ser muito maior do que se tem hoje? A importância da educação dentro desse tema? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para qualquer tamanho de empresa, o caminho sempre é o da formação, da Perfeito. cultura no ambiente corporativo. E independente realmente do tamanho, é necessário, é muito necessário que a consultoria ela trabalhe esse aspecto do treinamento, da conscientização. Isso é um ponto fundamental. Não é só assim, a consultoria não está lá só na planilha, no Sim. estabelecimento ali do quais são os pontos, os objetivos. A prática ela é muito mais desafiadora, Uhum. porque aquela questão que eu falei, da mudança de consciência, é difícil mudar. E aí, para isso, precisa haver um trabalho constante, né? Não é único nem pontual. Mas ele é adaptável, sim, ele é possível para qualquer tamanho de empresa, né? A gente pode imaginar que, assim, pequenas empresas podem fazer trazer grandes diferenças, né? Através do descarte, por exemplo, um descarte adequado Uhum. de seus produtos, digamos assim, a utilização ali de técnicas da economia circular, uma empresa que estimula a outra, que desenvolve a outra. Existem várias possibilidades, né? Isso não é um campo adstrito somente a uma grande empresa. Para a pequena também é possível. Muito embora exista, assim, aquela dificuldade que a gente sempre se depara, que é a questão do investimento naquela problemática. Mas se você consegue trazer para esse empresário a perspectiva da rentabilidade, do retorno que isso traz para os seus negócios, isso consegue digamos assim, clarear esse ambiente para que isso seja possível. E dentro do segmento, uma vez já decidido que se vai implementar um projeto, como você falou, não existe isso de um setor colocar a culpa no outro e nada. Por quê? Uhum. Porque um processo estruturado todo mundo está nessa cadeia, né? E Uhum. todo mundo faz parte. E você vê que, assim, não adianta. Se eu não pensar, inclusive, por exemplo, num trabalhador terceirizado meu, eu vou ter problema. Eu citei aqui problemas relacionados ao racismo de um prestador de serviço de segurança. Eu relacionei aqui problemas relativos à contratação de mão de obra escrava por empresas terceirizadas. Então, não adianta só eu fazer também o meu treinamento da minha equipe, eu estar todo mundo ali ajustado, mas a cadeia de consumo ela é importante também, com quem eu estou contratando. Por isso que eu digo que é uma rede,
né? Essa rede ela precisa se expandir. O que a gente está fazendo aqui hoje é trocar, é disseminar informação, é trocar e disseminar informação para que a gente faça essa construção desse mundo. É pouquinho, de pouquinho em pouquinho, é de gota em gota que esse oceano vai se esvaindo, né? Uhum. E a gente precisa pensar realmente nisso. Não somos isolados, a gente precisa transformar esse ambiente e não existe outro caminho a não ser realmente a educação. Então, é por isso que, assim, eu acredito muito nesse viés, né, da conscientização. A gente deseja, inclusive, que muitos cursos aí superiores eles sejam transformados para que tragam mais, cada vez mais esse viés, né? As formações complementares também são muito importantes. E aí eu vou trazer meu exemplo pessoal, né? Eu me formei há mais de 20 anos atrás, não quero nem Uhum. falar muito de idade, mas assim, quando me formei, não existia nada disso, não Sim, existia essa discussão. Aliás, inclusive no direito, nem pensava nessas sim. questões relacionadas à gestão. Então, hoje eu estou aí, advogo e trabalho na consultoria. Então, assim, na consultoria de empresas, porque justamente a gente tem que estar se adaptando a Uhum. esse novo cenário, esse novo universo. E aí é importante sempre a gente estar fazendo essas formações complementares, disseminando e contribuindo para a formação dessa nova realidade. Muito bom, muito bom. A doutora agora está sendo convidada para você que nos vê e você que nos ouve naturalmente também, né, entender quais são, né, as orientações finais, doutora, que assim, acredito que já foi muito rico mesmo, né? O nosso bate-papo, eu acredito que teremos outros, né? E não, já fica aqui o convite, viu? Fica o convite oficialmente, inclusive, para a gente tratar sobre, né, os demais objetivos e tudo aquilo que envolve, né, as práticas de ISD. Mas quais são, talvez, né, as orientações finais ou aquilo que a doutora entende que talvez seja essencial, né, deixar, né, como um recado para aqueles que nos ouvem, né, já nos despedindo e já marcando um novo encontro naturalmente com você que nos ouve, obviamente para, né, não apenas ouvir sobre ESG, mas para ouvir sobre conteúdos empresariais, que esse sim é um dos nossos grandes desafios de trazer para vocês conteúdo qualificado, tá? Com profissionais, né, extremamente gabaritados e que naturalmente você seja, né, enriquecido, né, que não saia apenas com os ouvidos enriquecidos, mas seja capaz de colocar essas coisas em prática, ou pedindo ajuda, ou naturalmente fazendo isso de maneira caseira mesmo. Mas o importante é que você saia do patamar que está, né, e alcance novos patamares com aquilo que você está ouvindo, né, com aquilo que você está aprendendo, tá bom? Então vou deixar a palavra com ela, que vai dar essas palavras finais, e a gente aí automaticamente vai chegando para o nosso final do nosso podcast. Pois é, André, eu diria assim que para os profissionais hoje que estão no mercado que estão pensando nessa, digamos assim, nesse mergulho, eu acredito que seja uma área muito promissora. Acredito que daqui para frente nós teremos um mar de possibilidades aí, cada vez mais as empresas se conscientizando da importância desses processos internos que são estratégicos, preventivos e estratégicos. E do ponto de vista das empresas, eu, assim, volto a dizer que penso que é importante que os investidores, que os empresários, que o mercado esteja cada vez mais atento e voltado, realmente valorizando as empresas que investem em sustentabilidade, né? Nós só teremos um mundo possível e viável se nós pensarmos um pouco nessas questões, né, que envolvem o ser humano no centro de tudo e o meio ambiente também, né? A gente precisa disso como condição para uma vida mais digna para todos. Fica aqui o meu desejo de que a gente consiga construir, cada um colocando seu tijolinho, que a Uhum. gente consiga construir essa perspectiva melhor para a humanidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com você, com o público que está assistindo, e fico sim à disposição. Para mim é uma alegria muito grande estar contribuindo com essa temática e essa ou outras que você achar que eu possa contribuir também, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço mais uma vez. Já deixo aqui um pouco de um spoiler, né? Naturalmente faremos um evento nos próximos meses, e se tudo der certo, né? Se a gente conseguir construir isso, né? Provavelmente a doutora será uma das, né, palestrantes da noite, tá?
Então você não pode perder, não apenas, né, esse podcast que está saindo semanalmente nas nossas redes. Ativa o sininho mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aquilo que você entende que faz sentido, né? Para a gente é sempre um prazer poder ouvir e ver os seus comentários. A nossa expectativa aqui é que a gente vá sempre trazendo conteúdo mais uma vez qualificado. Então, não deixe de interagir conosco, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora. Muito, muito, muito obrigado. Primeiro pelo espaço de estar aqui conosco, né? De ter reservado um momento do dia, né? Muito obrigado por contribuir de forma tão clara, objetiva, né? Com essa turma de empresários que têm dúvidas, obviamente. E eu espero naturalmente estarmos juntos, né? De alguma maneira, em outros momentos, não só no podcast, obviamente, mas fazendo outros trabalhos específicos, né? Voltados para esse campo, que é um campo literalmente de muito desafio. Eu acho que enquanto profissionais, né? Maduros, vamos dizer assim, somos capazes de contribuir literalmente com a turma que está aí fora militando, né? No dia a dia, tá bom? Então, até mais, gente. Mais uma vez, Gabriel Talks para vocês. Abraço.